Eu tô preparadinho aqui, ó. Meu Hype Drink e meu Shape Control, né, ó. Tô preparadíssimo já aqui, ó. Preparadíssimo, preparadíssimo. Não sei você, mas eu tô entusiasmadíssimo demais. E hoje vai ser um dia de muita benção. Valdemir Maciel, se você já estiver na live, aperta o sinalzinho de mais pra mim, tá bom, Valdemir Maciel? Beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. Galerinha de São Luís do Maranhão, teve evento em São Luís do Maranhão. Vamos começar a nossa live. A gente começa sempre com um versículo bíblico, começamos sempre com louvor, né? Eu gosto muito desse louvor, eu toco muito esse louvor, eu ouço muito esse louvor, né? Esse louvor diz que grandes coisas vão acontecer, grandes coisas estão por vir, e ainda fala que é neste lugar. Eu não sei onde que você considera este lugar, mas para mim eu considero que esse lugar são as nossas lives, sabia? Valdemir, tô te mandando o convite aí agora, Valdemir Maciel. Acredito que vão sair muitos guedes, milionários e presidentes. Galera, se prepare, porque nós estamos criando um momento fantástico no Brasil. Daqui para frente vai acontecer coisa demais. Se prepare. Meu amigo Aldenir, daqui a pouquinho a gente já começa. Já vai aí arrumando o cabelo, que você tem cabelo, que eu nem tenho cabelo. Aqui, já se prepare aí, que daqui a pouquinho a gente já está começando. Tá me ouvindo, Aldenir? Tudo ótimo. Belezinha. Galera, vamos lá. A gente começa sempre com louvor. Esse louvor fala de grandes coisas vão acontecer. E eu queria falar um pouquinho, a gente pega aqui uns 3 minutinhos, 4 dessa live, para falar sempre de um versículo bíblico, tá? E o versículo bíblico hoje, ele está na segunda carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte, Coríntios 2, 14. Deixa eu achar. Coríntios 2,14 diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória, em certeza, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que esse versículo bíblico ensina para a gente, para mim e para você logo nessa manhã? Dia único, esse dia não repete mais. Ou eu vou viver esse dia, vou aproveitar dele, vou deixar minha marca nesse dia, ou ele vai passar batido. Tempo perdido, dinheiro, a gente recupera, saúde a gente recupera, mas tempo a gente não recupera nunca. Então a gente tem que aproveitar esse dia aqui. Eu não sei se você às vezes saiu para fazer, pensa aí um dia que você saiu para fazer uma venda, fazer uma apresentação, né, ou conversar com alguém em um determinado assunto de algo que você precisava, né? Precisava vender, precisava recrutar, precisava de um favor de alguém, precisava de uma ajuda, precisava de alguém, alguma coisa emprestada. Eu queria que você imaginasse esse dia e na hora que você está indo lá pedir alguma coisa, tentar fazer uma venda, tentar fazer um recrutamento, tentar fazer uma apresentação, você já vai com o pensamento assim, ó, a pessoa vai dizer não, eu vou ouvir um não. Deixa eu dizer para você, eu quero que você entenda que o não faz parte, o não vai existir. O não pode ser... Muita gente fala assim comigo, mas o não é comum. Sim, é comum, mas não vai ser normal. Eu quero que você entenda que você já tem o sim. Independente da sua crença ou não, eu quero que você entenda o seguinte: Deus, ele nunca fala só sempre sim pra gente, né? Às vezes ele fala uns nãozinho pra gente, o quê? Fortalecer alguma área da nossa vida. Mas uma coisa eu sei, eu e você já fomos escolhidos por ele para sermos bem-sucedidos. Cada um de nós já nasceu com o seu dom aqui. Uns têm mais, outros têm menos. Uma coisa eu sei, Deus vai dar dons para mim e para você em função da nossa capacidade. Lembra lá nas parábolas dos talentos? Que ele deu os dons em função da capacidade de cada trabalhador. Você não vai receber dom numa capacidade que você não tem, tá? Então, ou seja, o que a gente precisa entender é isso. A gente precisa encarar que todas as situações na nossa vida, né? A gente precisa encarar com fé vitoriosa, acreditando que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que a gente vai superar, que a gente vai qualificar, que a gente vai conseguir fazer aquela venda, aquela boa apresentação, aquele recrutamento, e que eu vou ter uma família abençoada. A gente precisa entender já que a gente precisa sair com esse pensamento, acordar logo de manhã com esse pensamento, um pensamento de vitória. Uma coisa eu sei, em Deus a gente é mais que vencedores. Uma coisa eu posso dizer para você, só para a gente resumindo isso aqui, já chegando aqui nos finalmente. Você e Deus é maioria sempre. Independente do que você está vivendo agora, você e Deus é maioria sempre, independente das dificuldades. A nossa fé, ela tem que estar em Deus, né? Aquela fé vitoriosa que a gente consegue, que a gente é capaz.
confiando que ele sabe o que é melhor para a gente, desde que os nossos planos estejam alinhados com o dele. Então, não se contente com não, viu, meu irmão? Às vezes as pessoas aí, a esposa, o filho, os amigos, um cliente, vai te falar não. Mas Deus fala assim para a gente, desde que seja dentro da vontade e propósito dele. E eu só queria finalizar dizendo que Deus está vendo você, e isso já é o suficiente. Quando Deus olha para a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa colocar o pé no chão, porque o chão o Deus já colocou. Hoje é a nossa live de número 1049. Já estou aqui com papel e caneta na mão, preparadíssimo. Ontem eu anotei coisa pra caramba, hein, galera? Que show que aquela nutricionista deu ontem. Estou entusiasmado demais. Deixa eu dizer para você, hoje é a nossa live de 1049. As lives ficam gravadas lá no YouTube, canal Wellington Artuso. Procure lá. Antes de eu fazer a primeira pergunta para o Valdemir aqui, a gente sempre fala uma frase do dia. Lembra a frase do dia para você ouvir, anotar, vivê-la no dia de hoje. Realmente é para praticar. E a frase do dia é: se adapte, mas nunca se anule. Vou repetir. Se adapte, mas nunca se anule. Hoje nós temos aqui ele, que é membro da equipe de presidentes da Herbalife, um dos próximos 15K, altamente produtivo e muito entusiasmado. Tenho certeza que nós vamos nos divertir muito nessa live aqui hoje. A última vez que ele esteve nessa live foi esse ano. Ele já esteve aqui, dia 10 de janeiro, na nossa live de número 990. Hoje nós estamos na live de 1049, ou seja, há 150 lives atrás, né? 150 não, né? 990, há 50 lives atrás ele esteve aqui, bem ali no início de janeiro. Mas tenho certeza que hoje vai ser um dia de bastante conteúdo. Acabou de chegar de viagem agora, um dos maiores eventos da Herbalife. Está entusiasmadíssimo. Então, Valdemir, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter acordado cedo. E já fala pra gente aí, as 3 primeiras perguntas são de recrutamento. Fala pra gente as maiores insatisfações de Valdemir Maciel quando a Herbalife apareceu na sua vida. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem aí? Estão me ouvindo direitinho? Ok, então, olha só. Insatisfações é uma coisa muito boa quando você leva isso com o propósito de vencer na vida, né? Eu tinha algumas insatisfações. A primeira delas é que eu não conseguia pagar minhas contas. Com o dinheiro que eu ganhava, eu não conseguia pagar minhas contas. Segundo, que se você não consegue pagar as contas, gera mais insatisfações ainda, né? Você fica sem, como é que eu diria? Sem respaldo para o mercado. Ou seja, a gente começa a se tornar, né, um qualquer diante dos amigos. Isso aí fica muito ruim, né? Depois de um certo tempo fica muito ruim. No começo, alguns toleram e depois te repudiam, né? E a terceira é que eu tinha absoluta certeza que eu continuando aquela vida, eu não ia atingir meus objetivos, né? Que eu tinha alguns sonhos. E depois de um certo tempo, esses sonhos foram morrendo, né? Então, essas 3 insatisfações era muito forte. Já depois de 23 anos de idade, eu tinha essas insatisfações aí já muito fortes dentro de mim. Eu sempre fui um sonhador e depois os sonhos vão se abafando por conta desse tipo de coisa que vai acontecendo com a gente, né? Verdade. Bem-vindo, Ivana Pacific, à nossa live. Galera, quando a gente começou a fazer essas lives em 2020, tá? Primeiro foi que as pessoas estavam literalmente achando que a Herbalife não ia continuar, que estava tudo fechado. Então, primeira coisa para a gente não perder pessoas, e depois o segundo objetivo foi que a gente crescesse, tá? Então, uma das coisas que a gente trabalha todos os dias aqui é para que você crie habilidades para que possa chegar ao nível de presidentes. E aí vem uma pergunta para o Valdemir aqui. Valdemir, o que significa para você ter chegado à equipe de presidentes da Herbalife? Isso aí foi o meu primeiro sonho quando eu iniciei o negócio da Herbalife, né? A gente, quando inicia, o topo é presidente. Então, isso aí foi o meu primeiro sonho e significou muito. Foi uma realização muito forte.
né? Porque de onde eu saí para chegar nesse nível, para mim foi uma realização tremenda. Sair para mim foi espetacular. Ô, Dani, hoje eu estava procurando aqui, né, umas fotos para colocar no TBT. E aí, eu estava olhando umas fotos e voltei no tempo lá no meu Dropbox e eu achei umas fotos, nossa, lá no Grand Canyon, lá no meio do Rio, no Colorado. Uma foto que eu estou com a bandeira do Brasil. E aí eu queria aproveitar agora uma das coisas que a gente alcança quando chega no nível de presidente, né? É poder viajar, conhecer lugares diferentes, às vezes a trabalho, como VIP, às vezes aproveitando as viagens de eventos, e às vezes indo por conta própria mesmo, conhecer lugares diferentes. Você agora, recentemente, acabou de chegar de uma viagem internacional, né? Antes da gente falar do evento, trazer conteúdo sobre o negócio, eu queria falar um pouquinho da viagem, né? Eu vi que você foi antes, ficou uns dias lá depois. Se você pudesse pegar aí, enumerar uns pontos principais que te marcaram nessa viagem agora, quais foram, que possa inspirar os distribuidores da Herbalife e outras pessoas que estão aqui na live também. Bom, o ponto principal, na verdade, é que viajar sempre é bom, né? Isso aí, quando você viaja, você expande sua mente. Isso aí não tem jeito. Você pode até voltar para o mesmo país, igual eu já fui em Portugal pela quarta vez, né? Mas você começa... A gente expande a nossa mente, não tem jeito. Então, viajar, a gente fica super entusiasmado. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de viajar, né? E a gente conhecer outras pessoas. O que é legal de uma viagem internacional, é que quando você chega num outro país desse, tipo Portugal, lá a gente vê, mas Portugal fala a mesma língua. Que nada, lá Portugal agora fala dezenas de línguas. Tem várias pessoas em Portugal que não é mais de Portugal, né? Que moram lá, né? Ou seja, são pessoas igual os brasileiros que vão para lá para os caras vão para tentar uma vida nova, uma vida melhor. Então lá tem gente de vários países. Eu conheci gente do Paquistão, conheci gente da Índia, eu conheci um monte de gente, entendeu? De vários outros países. Nessa viagem agora, se você pegasse agora esses dias que você ficou em Portugal, algum lugar que você não tinha ido, algum ponto que te marcou nessa viagem, tem algo específico que você acha que possa inspirar alguém aqui? Bom, a gente depois do evento ficamos lá 3 dias, né? E foi muito legal. Eu fui conhecer uma cidade muito legal, que é Montemor, que é onde mora o pai do Luiz, que é casado com a Alana, filha do Nuno, né? E de lá nós fomos em outras cidades vizinhas, que lá é tudo muito perto em relação ao Brasil, é tudo muito perto, né? Então a gente foi em umas outras cidades vizinhas, e eu conheci umas coisas bem legais. As ruínas de Diana, que é coisa antiguíssima, né? Então, essas coisas aqui vai sendo... A cada dia que passa, que a gente vai fazendo uma viagem dessa, vai agregando mais valores, né? Para a nossa jornada aqui nessa terra. Então, viajar, com certeza, é uma coisa maravilhosa. E eu adoro. Galera, para mim também, eu não ligo muito para carro, eu não ligo muito para casa, mas viajar, para mim, se tem algo que, para mim, é a maior conquista minha aqui na Herbalife, é essa liberdade de poder viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Hoje, quando eu estava procurando as fotos aqui para colocar no TBT, né? Eu vou acabar colocando foto de família, nem vou colocar foto de viagem, mas eu estava lembrando, vendo foto de pessoas que eu conheço no México, na Europa, nos Estados Unidos, e na Argentina, e no Chile, e no Peru. E aí, rapaz, é gente de, bem dizer, de quase, sei lá, mais de 20, 30 países que eu conheço pessoas, né? E essa trajetória foi construída aqui na Herbalife, de um evento e outro. Então, eu quero dizer para você, eu não sei quais são os seus sonhos, quais são suas metas, mas anota aí. A gente pode tomar decisões hoje que podem mudar a nossa vida completamente daqui a alguns anos. Eu estava pensando muito nisso de ontem à noite. Ontem eu fui num culto aqui, estava pensando muito nisso, né? Às vezes a gente quer que o resultado aconteça de uma hora para outra. E essa semana eu andei falando aqui nas lives o seguinte: o sucesso não acontece amanhã, mas se você desistir, ele não vai acontecer nunca. Então, o que a gente precisa sair daqui hoje, eu não sei quais decisões você vai tomar no dia de hoje, véspera de feriado, mas você pode tomar decisões que daqui a 4, 5 anos você vai falar assim: opa, aquele dia eu tomei decisões
que a minha vida mudou realmente completamente. Ô, Dani, você acabou de chegar agora, para mim, um dos eventos mais incríveis da história da Herbalife, onde todos os líderes do mundo da Herbalife estão lá, estavam lá. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que aconteceu agora em Portugal, os pontos que mais te marcaram. Se você puder pegar aí de 5, 6, 7 pontos do que mais te marcou nesse evento agora, eu não sei se foi de ideia, filosofia de negócio, futuro. Traz para a gente aí o que mais te marcou nesse evento. Bom, para mim, o que mais me marcou nesse evento foi a visão, né? A visão do que vai acontecer nos próximos anos com esse negócio. A gente que já tem um bom tempo de negócio, eu digo um bom tempo que eu, para mim, ainda estou jovem na Herbalife. Agora que eu tenho 25 anos de Herbalife, então ainda estou muito jovem no negócio, né? Porque a gente vê que tem pessoas lá que estão com 44, 43 anos e estão malucos, né, com o que vai acontecer. Imagina eu que só tenho 25 anos, né? Então, eu fiquei muito entusiasmado com a visão do que vai acontecer no nosso negócio. O nosso negócio ele tem etapas, né? Igual qualquer outro negócio, ele tem etapas. E a gente está entrando agora numa fase de negócio que, na minha opinião, é a fase do maior crescimento que vai ter na empresa de todos os tempos. A gente chegou até aqui tipo assim, na força, no braço. Agora, com o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo hoje, através das mídias sociais, com a inteligência artificial, cara, é muito louco isso aí. Na cabeça da gente, que eu sou analógico, né? Eu sou da era analógica, eu não sou nem do digital. Né? E agora a inteligência artificial, isso aí vai uma coisa que vai mudar completamente o nosso negócio. Querendo ou não, as empresas que não aderirem a isso aí, elas estão fadadas ao fracasso daqui mais uns 5, no máximo 5 anos, pode ter certeza. Né? Então, essa visão de crescimento igual a gente vai ter aí nos próximos anos vai ser assustador. Você pode ter certeza que a empresa vai chegar nos próximos anos aos 20 bilhões de faturamento anual. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma. Dani, quando a gente pega, por exemplo, eu sei que tiveram vários palestrantes lá, né? Se eu te perguntasse assim, Dani, quando você lembra do treinamento da Susan Peterson, por exemplo, o que te traz a memória de que mais te impactou no treinamento dela, por exemplo? Bom, eu conheço já essa senhora, que para mim é um fenômeno aqui dentro do nosso negócio há muitos anos, né? Já tive em vários treinamentos com ela e a gente fica impactado quando a gente vê uma pessoa daquela que já foi por diversas vezes número 1 do mundo, né? E sempre está entre o 1, 2, o 3, 1, 2, 3, e geralmente é no 1, né? Sim. Então a gente fica muito impactado. Ela disse alguns tópicos muito legais. Para mim, o primeiro é visão e plano. Então, a pessoa tem que ter visão e tem que ter plano. Porque se ele tiver só a visão, sem plano, ele vai ter problemas no futuro, né? Ele vai se tornar uma pessoa com uma visão, mas que ele não coloca em ação. O plano te faz colocar em ação. E ela sempre fala, e eu conheci também o John, que você conheceu, o John Peterson, né? E ele sempre falava no plano de 90 dias, visão com o plano de 90 dias, né? Então, esse negócio do plano de 90 dias é uma coisa estratégica, né? Que o John sempre falava, que a gente tem que fazer um plano de 90 dias e se ele der certo, a gente tem que repetir por mais 90, deu certo por mais 90 e no final do ano você colhe os frutos desse seu primeiro plano de 90 dias repetido 3 vezes ao ano, tá? Então, a gente tem que ter visão e plano. E a segunda coisa, a gente tem que reconhecer as pessoas que fazem junto com a gente e empoderar essas pessoas, né? Então, a gente precisa reconhecer quem faz
e tem que empoderar essas pessoas. O que quer dizer isso? A gente tem que delegar, né, para algumas pessoas o que elas precisam fazer, né, desde que elas estejam fazendo, e isso dá poder para elas. Quando uma pessoa está fazendo uma coisa, isso dá poder para você continuar fazendo essa coisa, né? A gente não tem, aqui não tem como a gente empoderar uma pessoa que não está fazendo nada, tá? Então, isso aqui é meritocracia. Então, eu entendi isso muito claro, né? E a outra coisa que ela citou muito legal é a tal da comunicação, a comunicação efetiva, né? Então, ela disse o seguinte: não seja um livro fechado, porque um livro, se você, ele pode ser o melhor livro, o mais falado, se você deixar ele fechado, ele não vai te dar, ele não vai te dar nada, né? Então, a comunicação que tem dentro dele, ela vai ficar lá, porque ele está fechado. Tá? Se esse livro aqui, que eu estou lendo agora, esse livro, por exemplo, né? Ele ficar fechado, né? Ele não vai dar em nada. Eu vou ter que ler ele todos os dias, nem que seja 2, 3 páginas por dia, para ele poder dar resultado, né? Então, a comunicação. E a comunicação entre nós, os consultores da Herbalife, ela tem que ser uma comunicação diária. Se você quer crescer, você tem que ter comunicação tanto com as pessoas que você coloca no negócio, quanto com as pessoas que você se inspira, né? Se essas pessoas estiverem dispostas, lógico que a maioria está, a te dar o que você realmente precisa, né? Então, a gente não pode ser um livro fechado. Às vezes, a gente fala com um distribuidor, né, que é até do nosso grupo, né? E essa pessoa está fechado. A gente passa uma mensagem, ele não responde, né? Ou seja, ele está um livro fechado. Eu não sei se acontece isso com alguns aqui na sala, que tem distribuidores, que tu passa uma mensagem para ele agora de manhã, ele faz de conta que não vê e faz de conta. Alguns colocam até naquela setinha lá que a gente não sabe se ele viu, não é verdade, ou se não viu. E aí ele se torna um livro fechado, né? E quando ele interessa por alguma coisa que é de extrema necessidade dele, ele vem atrás dessa pessoa que passou Perturba o tempo todo. para tentar resolver. E quando a pessoa não resolve na hora, ele ainda fica chateado, tá? Então, essas pessoas, eles são um livro fechado, mas quando eles querem as coisas, eles querem de forma imediata, né? Então, não é assim que funciona. A gente tem que ter comunicação. É sim ou não, tá? Isso aí você entende muito melhor do que eu, isso é bíblico. As coisas, elas têm que ser assim, sim, sim, não, não. Não tem problema nenhum em dizer não. Mas o que não pode é ser fechado para que a pessoa não saiba o que você está pensando, o que você quer. Às vezes, uma pessoa que está tentando te ajudar, você se fecha para essa pessoa, né? E acontece muito isso. Eu não sei com vocês, mas comigo tem acontecido muito. E aí a gente tem que deixar essas pessoas... o tempo vai ensinar essas pessoas. Você pode ter certeza que com o tempo as coisas vão mudando e as pessoas ou aprendem ou então são mais uma que não vão ter resultado nenhum e um dia vai desistir. Ô, Valdemir, galera, 7h24, a gente está com 120 pessoas na live. Vamos criar um mutirão das 150 antes das 7h30, vamos? Pega o dedo no aviãozinho aí, tem um aviãozinho aí embaixo, ó. Manda aí no mínimo para 20 pessoas, para a gente bater logo 150 aqui, que tem tanta coisa que eu quero saber do Valdemir, da viagem, de futuro, ações que ele tomou depois desse evento agora. Então vamos partir para cima. Valdemir, me fala um pouquinho o seguinte. A gente sabe que um dos nossos jogos aqui na Herbalife, né, é qualificar gets para a gente ter um negócio de líderes, tá? Que a gente sabe que quando o cara tem um grupo, já começa a receber outras formas de ganhos como bônus, aumenta o compromisso dele. Que dicas que parece que o Leão falou um pouquinho sobre construção de gets lá. Se você pudesse pegar alguma coisa do treinamento do Leão mais bem, o que você acha que pode trazer de conteúdo que pode ajudar a gente a fortalecer o nosso negócio? Bom, o Leon ele foi cirúrgico nisso aí, tá?
Aqui a live é aberta a todos. E Mas se a pode, gente for falar ali embaixo. fala desde que não magoe ninguém, pode contar tudo. Aqui não tem problema, não. Não, eu tipo, tipo assim, ele foi cirúrgico por quê? Porque ele falou o que está acontecendo com esse nível de pessoas que está dentro do negócio Herbalife, né? O nível de Get, ele é um nível importantíssimo para a empresa. A gente chama de o primeiro nível de liderança dentro da nossa atividade. É o nível da equipe tabuladora. Ela foi criada exatamente para isso, equipe tabulador. O que quer dizer isso? Você tem que aprender a tabular o seu negócio. Ou seja, além de você ser um bom recrutador, a partir desse momento você começa a ser um líder para as pessoas. Por quê? Porque você só se qualifica para esse nível por royalties. O outro nível, até o equipe mundial, você se qualifica sozinho. Você se qualifica com o seu volume pessoal. Com o nível de tabulador, não. Você tem que qualificar por royalties. E aí você se torna um líder. E aí, muitas pessoas, às vezes, chegam até, talvez, o nível da equipe de milionários, né? Mas, geralmente, chega até Get 2.500 royalties. E por algum motivo, para de aprender essa tal da liderança, né? E aí começa a descer o negócio. E quando a gente chega no nível de Get, geralmente um Get aí para estar ganhando pouco, quando ele é Get pontuando e vendendo os produtos, ele ganha aí entre 12, 15, às vezes até 20 mil reais por mês. É um bom ganho ainda para o Sim. Brasil, é um excelente ganho. Tá? E aí começa a subir o ego, achar que a pessoa é que é o cara. Né? E a partir desse momento, você começa a perder a liderança que você tinha com aquele grupo de pessoas que você criou que te levou a Get. E a maioria das pessoas, quando desce o negócio, eles não entendem que a culpa não é do negócio, não é da empresa. A culpa é deles, porque exatamente eles não fizeram isso, eles não continuaram aprendendo. Quando o cara assume que a culpa é dele, aí ele volta para o negócio e começa a desenvolver, né, esse lado que precisa, que é o lado da liderança. E ele segue esse caminho. Apesar de que a gente, quando a gente entra nesse momento, a gente demora um pouquinho, né, para exercer novamente essa liderança. Por quê? Porque você precisa criar credibilidade com as pessoas. Né? Então, esse nível é um nível importantíssimo. E as pessoas saem do negócio nesse nível. Por quê? Porque o negócio desce e eles dizem assim, não, agora eu vou arrumar outra coisa para me complementar a minha renda. E Eles, desfoca. eles acham que arrumando outra coisa para complementar a renda, eles estão fazendo um grande negócio. Ao invés de procurar melhorar aonde ele já sabe fazer, que é aqui, e crescer, não. Ele vai outra coisa para tirar a atenção dele. E aí, geralmente, essa outra coisa vai levando ele para outro mundo, para outros negócios, e daqui mais uns dias o grupo dele desiste também e ele acaba saindo. Um ou outro que consegue achar um líder que fica sozinho, sem depender dele, ele fica no negócio. Mas a maioria realmente sai exatamente nesse nível. Eu tive uma conversa, Wellington, há pouco tempo atrás, esse ano já, com uma pessoa do meu grupo que está exatamente desse jeito. Aí ele veio dizer exatamente isso. É impressionante como o Leon foi cirúrgico. Ele veio dizer exatamente isso para mim. Assim, olha, eu estou achando que a gente vai ter que arrumar. A gente não, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer, porque se continuar o negócio assim, ele está ficando feio para mim. Eu disse assim, e eu concordo com você plenamente. Você vai ter que, se você continuar assim, vai ter que arrumar outra coisa para fazer mesmo. Né? Agora, deixa eu só te fazer algumas perguntinhas aqui, eu falei para ele. Isso aí conversando, igual eu estou conversando contigo aqui. Eu disse assim, se você arrumar outra coisa para fazer e você for fazer com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que você está fazendo o seu negócio aqui da Herbalife hoje, o que você
acha? Você iria ganhar mais ou menos do que você ganha na Herbalife? Ele ficou assim, disse assim, se eu for fazer com a mesma intensidade, eu vou ganhar menos. Eu sei que ele não estava trabalhando, então eu já tinha... Para mim foi fácil fazer essa pergunta. Eu disse, então o que faz você acreditar que você, fazendo esse outro negócio dessa forma, você vai ter uma renda melhor? Se você não está se dedicando aqui, você acha que você vai se dedicar lá? Ou seja, mesmo sem dedicação, o cara ainda está ganhando aí acima de 15 mil e está achando ruim, entendeu? Faz o que quer, acorda a hora que quer, os finais de semana dele é livre para fazer o que quer, e ainda está achando ruim ganhar acima de 15 mil. Eu disse, agora, se tu dedicasse mais 90% do que tu faz, que ele não, ele, se estiver fazendo, é em torno de 10% do que deveria fazer. Eu disse, se você ficar 90% mais do que você faz para esse negócio, até o final do ano, quanto que você acha que você vai estar ganhando no final do ano? Conhecendo o negócio como você já conhece. Aí ele pois é assim que funciona. Às vezes o cara não está fazendo nada e quer ganhar muito. E não é assim que funciona. O nosso negócio é um negócio. Quando você para de trabalhar, o negócio tende a descer. Você pode ter certeza. A menos que você já tenha um grupo gigantesco, que não era o caso dessa pessoa, e esse grupo continue trabalhando sem depender de você para nada. Então, a gente tem que fazer essas perguntas para as pessoas para que eles se despertem. Tipo assim, estou fazendo nada e quero continuar recebendo só pelo que eu fiz no meu primeiro ano de trabalho. Já pensou se toda empresa que tu entra, aí tu trabalhar só um ano e continuasse o resto da tua vida recebendo aquele mesmo valor sem fazer nada? Era muito... Eu acho que eu estou começando a pensar do que a gente está falando aí agora, e eu acho que isso reflete aqui, às vezes, a vida de muita gente aqui, que a gente está ganhando muito bem pelo que nós estamos fazendo, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu, sinceramente, a partir do momento que eu fui agora lá, nesse evento em Portugal, eu vi o cara que se qualificou Sherman, um dos Sherman, que foi 3 qualificados, aquele indiano, ele se qualificou, ele foi reconhecido no mesmo ano que eu fui reconhecido presidente. Ele foi reconhecido presidente também. Ou seja, a gente foi reconhecido presidente no mesmo ano. Hoje ele é Sherman 50K, com um pequeno grupo a partir dele. Eu digo um pequeno grupo, mas eu estou de brincadeira. A Índia dominou o evento lá, em termos de reconhecimentos. É o país que está mais crescendo. Então, se a gente qualificou no mesmo ano, foi reconhecido no mesmo ano, e ele cresceu assustadoramente igual ele cresceu, eu fiz muita coisa errada, cara, para não estar, pelo menos, a metade do que ele está, entendeu? Então, a gente tem que fazer essas reflexões, é saber aonde a gente errou. Então, de 2012 para cá, tem o quê? Tem 12 anos. Então, esses 12 anos, ele trabalhou com certeza 100%. E eu 10% no máximo. Você pode ter certeza disso. Então, aí vai culpar o país. Ah, mas é porque teve o país que deu essas reviravoltas, essas coisas todas. Nadinha. A Índia, eu fiquei impressionado, Hélio, com o que ele disse lá. O cara é filho de mecânico na Índia, estudou, ele chegou num nível muito alto lá para eles, que chegou a piloto da Força Aérea Indiana. E ele dizer que um piloto da Força Aérea Indiana ganha $130 por mês, que era o salário dele como piloto da Força Aérea. Eu fiquei pensando assim, se um piloto da Força Aérea ganha $130 e um trabalhador normal, quanto é que ganha? Verdade. Então, eles têm muito mais dificuldade do que nós. A diferença é o que dizem para eles fazer, eles não têm opção de outra coisa, e só faz, e só faz, e só faz, e a coisa está acontecendo para eles. Hoje, um homem daquele ganhando como Sherman, em relação ao que ele ganhava, ele é extremamente rico lá no país dele, entendeu? É um cara poderosíssimo.
E sem contar com o grupo dele lá, que está uma coisa assustadora, né? Então, gente, é, a gente só tem que entender que para ganhar dinheiro, a gente vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que fazer o que tem que ser feito. Não é ficar. Eu tive uma conversa, uma outra conversa agora, esse final de semana, com uma pessoa do meu grupo, e ele disse assim: não, esse negócio de atividade física, apenas menos de 1% da população brasileira se liga nisso, faz. Aí eu disse assim: eu concordo, isso é verdadeiro mesmo. Mas que tal a gente que vende saúde, que a gente vende saúde? Sim. Se você trabalha com Herbalife, você vende saúde. Primeira coisa que é proibido um distribuidor da Herbalife estar doente. Porque se tiver doente, as pessoas vão dizer: pô, esse cara usa esse produto há tanto tempo e ele está doente. Ou seja, a gente não pode adoecer. Essa é a primeira regra da Herbalife. É proibido estar doente. Tá? E a segunda regra é proibido estar gordo. Por quê? Porque você é o espelho do seu negócio. Então, se menos de 1% faz atividade física, que tal nós estar no meio desse menos de 1%? Sim. Que aí todo mundo. Se você está no meio desse menos de 1%, você atrai todos. Agora, se você está entre os 5%, por exemplo, eu não estou gordo, mas também eu não pratico atividade física. Você está no meio dos 5%, digamos assim, que não está gordo, mas não pratica atividade física. Você vai pegar algumas pessoas apenas eu vou dizer 90%, que esse 90% a maioria ainda não quer se cuidar. Os menos de 1% é os que estão dedicados a se cuidar. E se a gente olhar no Brasil hoje, quanto que a gente vende de produtos no Brasil? A gente não vende para 1% ainda, Wellington. De jeito nenhum. Aqui em Salvador, a venda per capita aqui é 0,67. A gente, ou seja, e que é 0,67, digamos que são as pessoas 0,67 ponto de volume por ano. por ano. Por ano. Por ano. Mas assustador ainda, ou seja, não chega nem a 0,5% da população de Salvador. Não. Entendeu? Ou seja, e que tal nós estarmos no meio desse 0,5%? Um exemplo. Esse 0,5%, sei lá, eu vou botar 0,5% aqui, são as pessoas que querem se cuidar. E que tal, daqui mais uns dias, a gente conseguir atingir 1% do Brasil? Tá? A gente precisa entender essas coisas. Porque se a gente tiver no meio dos 10%, a gente vai atingir uma camada que não quer nada. Que às vezes compra um produto porque ele está fraquinho, igual na pandemia agora. Todo mundo se desesperou com medo de morrer e começou a comprar suplemento de vitamina. E o estoque das farmácias, da Herbalife, de todas as empresas que vendem vitamina, praticamente acabou. Da Herbalife acabou. Sim. Por 3 meses. Essas pessoas, eles só fizeram aquele movimento, ó, rapidão. Mas acabou a pandemia, acabou, entre aspas, porque a mídia não falou mais, mas o vírus está por aí direto, e as pessoas acharam que a pandemia realmente fez só acabar, que a Covid acabou e tal, e estão exatamente como estavam antes da pandemia. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, para a gente elevar o nosso nível sempre. Ô, Valdeni, eu acho que resumindo, meu irmão, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer acontecer. Galera, amanhã é feriado, não tem live, tá? Então, o que eu sugiro para você, pegue aí, relacione, pega o feriado amanhã, relacione 10 bairros, se você mora numa cidade grande. Ah, não, minha cidade é pequenininha. Relaciona 10 cidades aí, coloca o nome da cidade, sei lá, Altamira, Santarém, Belém, Paraupeba, sei lá, vai pegar 10 cidades ou 10 bairros da cidade, coloca no papel e depois comece a pensar quem é que você pode conhecer nessa cidade. E comece a pedir indicação para quem conhece nessa cidade ou nesse bairro e vamos começar a construir um negócio novo, só depende da gente. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para o Valdeni sobre construir negócio novo, tá? Então, vamos sair daqui com essa meta, pega aí o feriadão, vai aí relação de 10 bairros e depois, ou 10 cidades aí da sua região, e começa a pensar quem é que pode ser um distribuidor da sua organização lá, quem pode ser um cliente da sua organização lá. O importante é a gente partir para cima. Valdeni, me fala uma coisa, na sua opinião, o que a vinda
do Eric hoje vai fazer diferença no nosso negócio? Deixa eu te falar, Wellington. Antes de eu responder essa pergunta, tem uma pessoa que fez. Eu vi aqui no chat, ela pergunta, ela fala, responde minha pergunta. Aí eu fui ver aqui, a pergunta dela é por que você fala que ele se dedicava pouco? A pessoa que eu estava falando ainda há pouco, que não estava fazendo o trabalho, né? Aquele negócio lá, que se ele continuasse, se ele arrumasse outra coisa para fazer e se dedicasse à mesma coisa, o quanto ele ganharia. Ela perguntou por que eu falo que ele se dedicava pouco. A primeira coisa, deixa eu ver aqui o nome dela aqui. A primeira coisa, Paula, é Paula Vila. A primeira coisa, Paula, é que ele é do meu grupo e eu conheço. Aí, aqui quando a pessoa faz parte do nosso grupo, a gente sabe, a gente começa a saber mais ou menos como é que ele trabalha, tá? Como é que funciona. E eu conheço e eu sei que ele não estava trabalhando, então por isso que eu fiz essa pergunta para ele, tá? É por isso que eu afirmei, na verdade, daqui que não estava trabalhando. É só para deixar claro que ela fez a pergunta, ela queria saber. Ok. O que a vinda do Eric ela pode fazer no nosso negócio? Foi isso que você perguntou, Wellington. O que o Érico hoje, você acha que a vinda dele pode fazer diferença no nosso negócio? Tá. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu não sei vocês, mas eu já conheci algumas coisas dele. Tá? Eu já tinha aquele livro, GoPro. Eu acho que a maioria das pessoas já tinha. Ele é muito conhecido no meio de todas as empresas de marketing multinível do mundo. Tá? Esse cara é muito conhecido. Tá? E a vinda... eu acho que você lembra, Wellington, não sei se você já estava na Herbalife nos anos 2000, mas eu já... Entrei em 2001. Hã? Eu entrei em 2001. Tá, eu já estava nos anos 2000 quando o Mark Hughes ele nos deixou. E demorou 3 anos para a gente conseguir o Michael Johnson. Ele entrou em 2003 e está conosco até hoje mais de 20 anos. Né? Então, depois que o Jim Rohn se foi, em 2009, ficou com esse vácuo de uma pessoa estilo Jim Rohn. Né? Não que o Eric vá ser o Jim Rohn. Inclusive, ele disse que longe dele querer ser, até porque ele disse que não tem como. Não tem como ele querer chegar nem próximo do Jim Rohn. Né? Mas ele teve uma ligação muito forte com o Jim Rohn. Isso é muito legal a gente escutar dele mesmo, ele falando. Isso é muito forte. Tá? Ele disse que quando ele iniciou no marketing multinível, ele escutava os áudios do Jim Rohn. Eu não sei se alguém aqui escuta, mas se você não escuta os áudios do Jim Rohn, acorde todo dia e coloque um daqueles áudios que tem no YouTube, né? Que tem em vários locais aí para você ouvir. E aí ele escutava todos os dias no carro dele, igual as fitas. Alguém lembra das fitas do Dr. Eduardo Salazar, do áudio do Salazar? Sim. Pois é, a mesma coisa ele escutava. E ele escutava, e eu me lembrei que eu fazia isso demais, que eu tinha um Fiat Uno sem ar-condicionado, que eu andava para cima e para baixo aqui nessa região, e eu andava escutando os CD do Salazar. E eles que escutavam o CD do Jim Rohn, e disse que conversava com o Jim Rohn. Ele dizia, você está certo. Aquela coisa toda. Isso virtualmente, que o Jim Rohn não estava sentado com ele naquela época. E ele foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e aí se tornou o Eric, que é hoje. Quando foi um dia, imagina, estava ele, Jim Rohn e Yogi Mandino dentro do mesmo carro. Imagina um negócio desse. Caraca. Né? Realmente, o cara ele sinceramente, Wellington, ele se superou. Né? Então, ele teve uma ligação muito forte com o Jim Rohn. Então, ele conhece muita coisa do Jim Rohn, na verdade, conhece quase igual nós distribuidores que convivemos muito, ele conviveu muito. Ele fez vários trabalhos com o Jim Rohn, né? Ele conheceu o Mark Hughes pessoalmente. Então, o cara sabe muita coisa do nosso negócio. Né? Ele sabe muita coisa do nosso negócio. E ele é profissional no marketing multinível, que é o sistema de distribuição dos produtos da Herbalife.
Então, ele sabe nos guiar, principalmente no lado do marketing multinível. Então, ele diz o seguinte: Herbalife é hoje a empresa mais segura de marketing multinível do mundo. O porquê dessa segurança? Por conta exatamente dos nossos produtos. Ele diz que nós só estamos adormecidos. A gente não está fazendo o trabalho de marketing multinível. A gente só está fazendo o trabalho de venda. Só isso. Galera, eu também, eu vou falar nisso, já aproveitar aqui que a gente está falando do Eric hoje, já coloca na sua agenda aí dia 2, dia 9 e dia 16 para todos os distribuidores da Herbalife do mundo inteiro. Nós vamos ter treinamentos com o Eric hoje para ensinar a gente a qualificar para a promoção Premier Liga, Primeira Liga, tá? Então, você já coloca na sua agenda, meio-dia, no dia 2, dia 9, dia 16. Eu sei que dia 16 vai ser o dia do Cruzeiro nosso, mas se preocupa não, que a Herbalife está providenciando para a gente ter assim, acesso a essas informações todas, beleza? Vamos lá, Valdeni, chegando aqui na reta final da nossa live, vamos falar de construir negócio novo, tá? Eu já falei aqui de fazer a relação de 10 bairros, de 10 cidades. Você acabou de chegar de viagem agora e já foi fazer um evento. Como você está sentindo esse novo momento que está sendo criado? Wellington, esse novo momento é um momento que ele vai funcionar para quem fizer. Esse é o novo momento para quem fizer, né? É tanto que ele disse que naquela sala lá, apenas em torno de 200 pessoas ia fazer. Eu fiquei assim, será que é só 5 mil líderes? Porque lá quem estava nesse evento era milionário acima, né? Então, era milionário 100% qualificado, né? Acima. Então, ele disse umas coisas muito que impactou, porque às vezes o cara tá lá também, mas ele vai entrar naquele modo que vai achar que é o cara. E eu espero que ninguém ali dentro faça isso, porque se todo mundo tiver com a mesma ideia, com o mesmo pensamento que eu estou hoje, por exemplo, a gente vai buscar novos negócios, tá? Então, ele disse umas coisas muito, mas muito, assim, impactantes, tá? E o nosso negócio aqui é o que eu disse, vai crescer quem fizer o trabalho. É um momento de crescimento, mas algumas pessoas vão ficar esperando acontecer para ver se dá certo, para ver se é isso mesmo, e outras pessoas vão arregaçar as mangas e vai fazer acontecer, tá? Então, para mim, cara, o que ele disse lá e o que ele vai dizer, por exemplo, a gente vai ter agora uns treinamentos com ele, a partir desse mês, não é isso? A partir do outro mês. Dia 2. Dia 2, dia 9 e dia 16, é isso? Isso. A gente vai iniciar essa trajetória de treinamento com ele. Quem tiver disposto a aprender e a praticar, eu te garanto que vai finalizar o ano 2020, agora esse ano, agora de 2024, em um nível completamente diferente. Você pode ter certeza disso. Por quê? Porque o cara veio com uma agressividade que a gente já não tinha mais do nosso negócio. Tá? Então, o nosso negócio, por mais de 10 anos, a gente começou a vender demais, vender, porque hoje em dia, se for analisar, os espaços de vida saudável hoje no Brasil, que é uma das ferramentas que mais hoje a gente trabalha no Brasil ainda, os espaços vendem bem, cara. Tem clientes. Eu desafio qualquer distribuidor dizer assim: eu tenho muito produto e está encalhado, eu não consigo vender. Se o cara disser assim para mim, eu digo assim: então vamos trabalhar uma semana para mim saber se você está trabalhando e não está vendendo, ou se você não está trabalhando, que as pessoas venham te comprar o produto sem você falar nada. Verdade. Porque se você falar, eu te garanto que você vende. Então, eu não conheço gente aqui na minha região que tenha um estoque de 10 mil pontos. Um estoque para mim de 10 mil pontos para a nossa região é um estoque saudável. Para quem mora bem pertinho do centro de distribuição, você pode trabalhar até com 4, 5 mil pontos,
que é para ter 2 produtinhos de cada. Que 4.000 pontos é para te ter tipo 2, no máximo 3 produtos de cada. Acho que não dá nem 3 produtos de cada. Então, a gente vendeu demais e continua vendendo muito. E quando a gente vende muito, foi o que ele afirmou dentro de empresa de marketing multinível. Quando você se especializa só na venda, que foi o nosso caso, a gente perde a liderança. E aí o negócio estagna. E todo negócio ele tem que estar em crescimento. Se ele estiver estagnado, ele uma hora ele vai descer. E quando ele vai descer forte. Tá? Então, agora é a hora da gente voltar a fazer o nosso trabalho de recrutamento massivo. Por quê? Porque nós já temos os clientes. Os clientes nós já temos. Agora é a hora do recrutamento massivo para a gente ter mais clientes. Para a gente pensar em chegar a 1% da população brasileira utilizando os produtos. Quando nós atingirmos 1% da população brasileira, vai ter muita gente com qualificação. Vai ser uma loucura aqui no Brasil. Você pode ter certeza. Então, a gente ainda nem arranhou. A gente não atinge 0,4% da população brasileira. Não atinge nada. Não, atinge nada. Não, na média Brasil, não. A média Brasil não atinge. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para fazer. E a gente pode, se eu aumentar a minha venda, só a minha venda, por exemplo, 10 vezes mais do que eu vendo, eu não vou fazer nada, porque eu apenas vou aumentar o meu trabalho e não vou ter expansão do negócio. Agora, se eu ensinar 10 pessoas a fazer do jeito que eu faço, daqui um ano, esses 10 ensinam mais 10 e aí começa a duplicação do negócio. É isso que eu vi com o Eric hoje, que é o que nós vamos fazer. Inclusive, a Primeira Liga, que agora está sendo muito falado, o negócio da Primeira Liga agora, da Herbalife, aquilo ali é impressionante. Você fazer 2 supervisores e 10 distribuidores que compram 250 pontos. Aquilo ali vai criar o quê? Aquilo ali vai criar esses 10, daqui mais uns dias, criando rotatividade no negócio. Daqui 5 anos, a gente vai ter uma duplicação incrível. Você pode ter certeza disso. Então, só depende da gente querer fazer o trabalho. E tem que arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. E vamos fazer essa duplicação forte, você pode ter certeza disso. Dani, para finalizar aqui, não, eu tô aqui imaginando, não, galera? Gente, eu não sei vocês, mas eu vou pegar o meu feriadão de amanhã, tá? E eu queria que você aproveitasse, aproveite o feriado amanhã, sexta-feira santa. Já desejo uma feliz Páscoa para todo mundo aí. Aproveita amanhã e coloca a sua casa em ordem. Faz o seu plano de 90 dias que o Valdeni começou falando aqui hoje, de fazer um plano de 90 dias. Já pensa aí o que você está fazendo para vender no passo a passo. O que você está fazendo no dia a dia para recrutar. Ah, não, está faltando um detalhe aqui em vendas. Está faltando um detalhe em recrutamento. Galera, a Nádia Paleta passou aqui na terça-feira e ela fez uma apresentação em 5 minutos, galera. Parte o papel em 4, divide o papel em 4, em 5 minutos, está lá no canal do Telegram. Pega aquilo ali, assiste 1, 2, 3, 4 vezes. Depois, sabe o que você vai fazer? Chama aí o seu filho, apresenta para o seu filho. Chama o seu esposo, sua esposa, apresenta para ele. Chama uma vizinha e fala assim, ó, vem cá, eu fiz um treinamento agora e eu preciso praticar. E só faz isso para praticar. Já fica aí mais uma tarefa para o final de semana, praticar aquele plano que a Nádia Paleta ensinou aqui para 4 pessoas no mínimo, daquele jeitinho. Assiste 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Gente, 5 minutos de vídeo está lá no Telegram. Faça isso e eu tenho certeza que a gente vai criar um negócio fantástico. Valdeni, para finalizar, cara, eu tenho um compromisso agora. Como que você vê aí os próximos 5 anos do negócio Herbalife? Eu vou passar a dica do que eu vejo, se vocês anotar no... Valdeni, falhou aí. Oi? Não, falhou o que você falou aí. Eu vou passar o que eu vejo aí e falhou. Eu vou passar o que eu vejo e eu gostaria, se possível, que vocês fizeram anotar e praticar, né? Porque se anotar e não praticar, também não vai dar em nada. Já estou aqui, Valdeni, preparado. A primeira coisa é tipo, eu vou falar contigo, Wellington. E aí é como se eu estivesse falando com cada um que está assistindo a gente aqui nessa live, né? A primeira dica é assim, ó. O que o Wellington ou
ou em que nível até dezembro o Wellington gostaria de estar, tá? E aí você vai dizer assim, aí você escreve, eu quero estar no nível X de K, um exemplo, que é o que eu fiz, eu botei os K, né? Dezembro eu quero estar tantos K. Ô, Dani, você pode falar para mim quantos? 20? 10? 15? 30? Não, eu botei menos de 20, tá? Tá, Até dezembro, tá? certo. Agora, para o seu, até dezembro, em quantos K o Wellington quer estar no plano de marketing, tá? Agora, você botou, né? Botei. Agora, você pega e dobra essa meta. Rapaz, estou gostando. Dobrou? Dobrei. Assustador? Tô entusiasmado. Agora você pega essa meta que você dobrou e dobra ela de novo. Meu Deus do céu. 80. Ai, ai, ai. Agora virou coisa de maluco? Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui, peraí, bem alto. Tá aqui, ó. Pronto, tá bom. É uma coisa de maluco, né? Diz assim, dezembro, como que eu vou chegar nisso aí? Agora, a primeira coisa é o que eu preciso para tornar isso uma realidade? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu preciso para tornar isso uma realidade? Que isso é coisa de maluco, mas o que eu preciso para tornar isso uma realidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você está disposto a fazer o que precisa ser feito para tornar isso uma realidade? Essa é a segunda pergunta, né? E eu vou te falar o porquê disso, dessas duas perguntas. Primeira coisa é que existe 3 tipos de pessoas no mundo. Pessimistas, que diz assim, se o negócio está desse jeito agora, no Brasil, um exemplo, a tendência é o quê? Com o que nós estamos vendo no Brasil, a tendência é diminuir. Sim. Esses são os pessimistas. Ou pelo menos empatar. No máximo, eu vou chegar a dezembro do jeito que eu estou. O pessimista, o realista vai dizer assim, se eu conseguir muito, eu vou conseguir chegar na minha primeira meta, que foi o primeiro objetivo. Esse é o realista. Essa é a minha realidade, é a realidade da minha cidade, é a realidade do meu trabalho. E o maluco, que é o visionário. O visionário vai dizer assim, eu vou fazer acontecer e se der tudo errado, eu ainda chego no realista. Eu vou nem dormir esse final de semana. Então, meus amigos, se você não tiver essa tal da visão e não quiser se tornar um visionário, você tem que arrumar um negócio mesmo de pessoas realistas para trabalhar com a realidade. E a realidade, ela sempre vai ser dura para você. Você pode ter certeza. As pessoas que se destacaram em todos os negócios do mundo, eles são visionários, eles são malucos. Jamais alguém diria que o Mark Hughes, naquela época, com 23 anos de idade, ia construir um império desse que ele construiu. Se ele fosse realista, a gente acha que existe a Herbalife hoje? Não. Então, ele foi o quê? Um visionário. Na época, era um extremamente maluco. E enquanto nós não entender isso, nós vamos ser, no máximo, realista. A classe média é realista. A classe de rico é visionário, é maluco. No começo, tudo é maluco. Depois, a coisa acontece assim, eu sabia que esse cara não estava brincando. Eu sabia que Então, é desse jeito que funciona, tá? Então, a gente tem que entender. E eu vou deixar a última frase que foi da Susan, que eu já escutei isso dela eu acho que foi 3 vezes com essa. E agora eu entendi, tá, Wellington? Ela disse o seguinte, se você é pobre, trabalhe. Se você quiser até anotar, é coisa boba, mas vale a pena. Para a gente seguir focado. Se você é pobre, trabalhe. Se você é rico, continue trabalhando.
Se você está feliz, trabalhe. Se você está triste, continue trabalhando mais ainda. Ou seja, de todo jeito que você tiver, a única coisa que vai resolver chama-se trabalho. E quando o cara está rico e continua trabalhando, é aquele cara que não trabalha mais por dinheiro. Ele trabalha por propósito. Ele quer mudar a vida de outras pessoas. O cara que trabalha por dinheiro, aqui no nosso negócio, uma hora ele sai. Ou porque ganhou muito, ou porque não ganhou nada. Verdade. Ganhou muito e diz assim, não, agora deixa que os outros resolvam as suas vidas, eu já resolvi a minha. Esse cara é super egoísta. Agora já é uma coisa minha, uma opinião minha. Eu tenho certeza que eu vou continuar nesse negócio, independente da quantidade de dinheiro que eu ganhar. Já estou há 25 anos, eu tenho certeza que daqui mais uns dias eu vou para o próximo nível. O próximo nível vou continuar. Porque se eu tive gente que se doou para ajudar a mudar a minha vida, por que não eu ajudar outras pessoas quando eu estiver super bem? Se eu não fizer isso, eu vou me tornar um egoísta. E eu não quero ser um egoísta. Então, eu quero ajudar o máximo de pessoas. Eu espero ver todos vocês. Eu sei que todos aqui, eu não sei se é possível, tá? Porque tem a lei da estatística. Mas eu quero ver todos Mas que vocês... podem. Eu quero ver todos vocês conosco em Bogotá. Bogotá vai estar toda a liderança da Herbalife mundial, os principais, e o Eric Ori para nos orientar. Então, você vai ter a primeira experiência ao vivo com o Eric. Isso aí vai mudar completamente a sua cabeça, mudar completamente a sua vida. Então, desejo muito sucesso para todos vocês, um feriado maravilhoso, e eu espero que vocês realmente arregassem as mangas e vamos fazer esse negócio acontecer no ano 2024. Obrigado. Obrigadão, meu irmão. Um abraço aí na família. Muito obrigado por tudo. Manda um beijão aí pra Bia. Galerinha, amanhã não tem live. Bom feriado para todo mundo. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Fiquem com Deus. Valdemir, obrigadão, meu irmão. O nome do livro do Valdemir, se eu não me engano, é Pilares da Construção da Liderança. É isso? Pilares para a Construção da Liderança. Exatamente. Obrigado, Valdemir. Um abraço, meu irmão. 5 pilares para a construção da liderança. Um abraço, fica com Deus. Valeu.